Bom dia, como você está? Iniciamos hoje nosso ciclo dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Seja bem-vindo e bem-vinda. Convido você então a abrir sua Bíblia e fazer a leitura do primeiro capítulo de Joel, dos versos 1 a 20. Dê uma pausa nesse vídeo, faça a leitura e volte para continuarmos então a nossa reflexão. Primeira reflexão desse ciclo tem como tema a solução de Deus para os nossos problemas. Aguardo você. Que bom que você voltou! Você viu então que Joel fez uma convocação solene aos sacerdotes para que o povo voltasse ao Senhor. Provavelmente isso ocorreu no reinado do rei Joás, que em menor idade não podia governar. Então, por isso, o pedido, o apelo que Joel fez foi aos sacerdotes. Provavelmente, 830 a.C. foi o período que ocorreram todos esses fatos que Joel apresenta. Sim, como você verificou, o povo em Jerusalém sofreu uma grande crise, chamada então de crise ambiental. Pois é, apesar de distante do nosso tempo e do nosso contexto, problemas muito parecidos com o que estamos vivendo hoje. E já naquela época, Deus apresentou as soluções. Vamos então entender que essas mesmas soluções podem ser aquelas apresentadas por Deus para os nossos tempos atuais. Será então, no capítulo 1, verso 2, Joel questiona, será então que contaremos isso para os nossos filhos? Você já pensou nisso? O que passamos hoje, como vamos contar para as próximas gerações? De fato, são assoladoras aquelas tragédias ambientais que ocorreram com Jerusalém. Tivemos pelo menos 4 relatadas aqui por Joás. A primeira, mais intensa, foi praga de gafanhotos, e não qualquer gafanhotos, 4 tipos de gafanhotos, cortadores, migradores, devoradores e destruidores, que deixaram então as plantações sem frutas, conforme o versículo 7. Segunda crise, dentro dessa crise maior ambiental, a seca. As árvores então secaram, não havia plantas novas. Terceira então, a queimada, que depois dos gafanhotos, depois da seca, acabou com aquilo que restava de plantação. Não havia nada que tivesse como sobreviver a essas 3 grandes ações. Por fim, os animais, no verso 20, são apresentados com extrema fome. Claro, depois dos gafanhotos comerem todos os frutos, a seca fazer com que as árvores fiquem esturricadas e a queimada destruindo aquilo que havia restado, o que sobraria para a alimentação dos animais? Todos sofreram com a crise. Aqueles que criam em Deus e os que não criam, aqueles que não eram tementes a Deus e os que eram tementes a Deus. Todos sofreram o impacto dessa tragédia ambiental. O povo estava como que triste, como a noiva que vai voltar e não conclui o seu matrimônio, ficando já em viuvez. As pessoas trabalhavam no todo e tudo foi devorado pelos gafanhotos, esturricados pela seca. E agora, incinerado pela chama. Porém, Joel nos relata que havia uma crise maior do que todas, e era a crise espiritual. Por isso, o motivo da sua convocação ao povo para se voltar ao Senhor. O fundamento de todas as crises é a crise espiritual. Deus, então, apresentou a solução infalível para esses momentos de crise. A mesma fórmula, então, podemos encontrar hoje. Deus está conosco neste conturbado século 21 depois de Cristo. Acredita você nisso? Acredita que agora nós podemos refletir e praticar as orientações que Deus deu ao povo de Jerusalém também para os nossos dias? Então, te convido para a segunda parte desse vídeo. Que bom que você continua conosco. Vamos então agora para a segunda parte da nossa meditação desse primeiro dia do ciclo de 10 dias de oração e jejum do Ministério da Mulher. Vimos então que Deus tem soluções para aquela crise que Jerusalém vivenciou no tempo de Joel e que podem também ser ótimas saídas para o nosso tempo hoje. Você já se perguntou por que tantas tragédias? Por que tanta morte? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade, cada vez maior, sobretudo sobre os mais fracos e frágeis? Isso com certeza tem te causado muita angústia e sofrimento. Deus não deseja que você passe por isso. Deus quer então te apresentar passos e saídas para as provações.
Sabe, naquela época do povo de Jerusalém, Deus já havia avisado. Deuteronômio 28, 38 e 42, por exemplo, verso 23 e 24 também, as consequências do afastamento que haveria sobre o povo dele. Sabe, o povo se afastou. Praticando o pecado, Deus não tinha como ficar próximo deles. E assim, a sua proteção também foi retirada. Entendeu agora? O pecado é o causador do sofrimento, não Deus. Sofrimento não é aleatório, é algo que vem sobre o povo em resultado do pecado, do afastamento de Deus e, sendo assim, da ausência de sua proteção. O pecado, então, é uma rebeldia dos outros, muitas vezes nossas atitudes rebeldes, mas que toda a consequência recai sobre todos nós. Qual seria, então, a solução para esse problema? Qual seria, então, a cura espiritual para que possamos, de fato, sentir que nos aproximamos novamente de Deus? Pois é, o arrependimento é apresentado como um método. Deus nos apresenta que buscar o Espírito Santo, através do seu profeta Joel, no capítulo 1, 13 e 15, é sim uma estratégia para lidarmos com as provações. E aí a meditação de hoje nos apresenta alguns passos, por exemplo, humilhação. Naquela época, lembra que para mostrar humilhação, humildade, as pessoas se vestiam de roupa de saco? Uma roupa que realmente demonstrava que a pessoa tinha poucos recursos. Segundo momento era que, ao vestir aquela roupa de saco, a pessoa clamava e demonstrava tristeza pelo pecado, jogando pó e cinza sobre a cabeça. Mas, mais do que apresentar-se com roupa de saco, jogando pó e cinza sobre a cabeça, era necessário ter uma atitude de aversão ao pecado. E sabe como ter aversão ao pecado? E sabe como afastar-se do pecado e cair na proteção de Deus? É de fato clamarmos pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E quando eu faço essa pausa, é porque eu lembro que sem Ele não podemos fazer nada. Reconhecer a nossa insuficiência é algo que só o Espírito Santo pode fazer. A consciência de que só a fé em Cristo pode nos salvar é apenas o Espírito Santo que pode fazer. Porque senão sairemos da humilhação, sairemos do comportamento que demonstra rejeição ao pecado e atuaremos na vida como se nossos atos pudessem nos salvar, quando na verdade é apenas a fé em Cristo. E a mudança de hábito, e a mudança do que pensamos e fazemos é operada pelo agir do Espírito Santo em nós. Temos então a disciplina espiritual como uma prática em que o Espírito Santo revela a ação dele na nossa vida. E o que seria um exemplo de disciplina espiritual? Orar, jejuar também, estar em comunidade e fortalecer no arrependimento comunitário também é uma estratégia de disciplina espiritual. Temos então o penúltimo item, que é o clamor. Clamar ao Senhor sempre, seja na alegria ou na provação, clamar ao Senhor porque Ele nos ouve. E, como último item, a meditação nos apresenta entendermos que todo esse contexto de dificuldades aponta para a iminente volta de Jesus Cristo. Em Romanos 6:23, reforça que o preço já foi pago e Cristo vai vir buscar aquele que aceitou então a salvação que Ele apresentou na cruz do Calvário. Querido, humilhar-se, demonstrar tristeza pelo pecado, reconhecer sua insuficiência e entender que apenas a fé em Cristo te salva. Ter disciplina espiritual, colocando na sua atitude diária, no seu planejamento mensal, momentos de jejum, mas também a prática diária da oração intercessora. Viver o arrependimento comunitário na sua comunidade de fé, clamar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. E alegrar-se com a iminente volta de Cristo são estratégias espirituais apresentadas no tempo de Joel, como resultado da ação do Espírito Santo sobre aquele povo, que são apresentadas para você hoje também. Tem você esse desejo? Então ore comigo. Santo querido Deus, te clamamos ao Senhor pelo agir do Espírito Santo em nossa vida, a fim de que de fato alcancemos a aversão ao pecado e possamos ter práticas que representem a agir do Espírito Santo em nós e a nossa fé em Jesus Cristo. Fortalece-nos nessa decisão, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por sua presença e até amanhã, no segundo dia do ciclo de 10 dias de oração do Ministério da Mulher. Feliz semana!